Tommy Shelby, João, sobre a área de efeito. Eu acho válido o autor ter liberdade para mostrar quanta destruição quiser, não sendo esse o fator determinante. Tipo, o Saitama espirrou e gerou uma destruição do caramba. Será que todas as vezes que ele espirrou gerou uma energia daquela? Isso geraria muita incoerência. Aí eu discordo de você em gênero, número e grau, jovem. Você sabe por quê? O que é uma obra de ficção? Qualquer obra, seja visual, seja literária, é um conto ficcional que eu crio a partir da minha cabeça ou não. Eu pego fatos históricos como Shakespeare e modifico alguns detalhes para criar um enredo em cima daquilo. E a minha função como narrador é criar um mundo. Só criar o mundo? Não. Eu tenho que, se eu for um bom contador de história, se eu for um bom narrador, eu tenho que fazer uma técnica que hoje em dia eles chamam de storytelling, que é basicamente convencer o meu interlocutor que o meu mundo é crível. Como é que eu faço isso? Tem alguns contratos que você faz entre o autor e o interlocutor. O interlocutor, ele entra com uma parte que chama suspensão de descrença. Então, cada um vai ter um limite, mas resumindo bastante, eu como espectador daquela obra, eu suspendo as minhas crenças e minha bagagem intelectual prévia àquela obra para ver qual tipo de mundo o autor está me apresentando. Na hora que eu pego, por exemplo, um livro do Sir Arthur Conan Doyle, por exemplo, Sherlock Holmes, e vejo Inglaterra vitoriana com ele resolvendo determinados enigmas, mistérios, etc. Só que em nenhum momento mostra que tem magia nesse mundo, mostra que pessoas conseguem voar, pessoas são biologicamente diferentes, que têm alienígenas, que eles têm tecnologias que não deveriam existir naquela época, que eles têm um código cavalheiresco, por exemplo, similar à da Idade Média. Eu fecho aquele pacote de suspensão de descrença e entro em um acordo com o autor. Qual é o acordo tácito entre o espectador e o autor? Eu, espectador, concordo em aceitar as regras e condições que você colocou para esse mundo sem questionar, mas a partir dessas regras você tem que me cativar com uma história envolvente. Como é que você quebra essa confiança? Se no meio do Sherlock Holmes, imagina que Inglaterra vitoriana sem nada, sem preparo nenhum, o Sherlock Holmes se revela o Constantine e começa a fazer uma macumba para chamar um capiroto. Eu, no mínimo, vou achar estranho, porque até então não tinha me dado nenhum indício de que aquilo ocorria no mundo. Talvez eu aceite, talvez eu não aceite. Aí vai do espectador. Tem pessoa que aceita mais, tem pessoa que aceita menos. Só que aí, junto com isso, entra o Exterminador do Futuro tentando matar o Constantine. Junto com isso, desce o Goku e tenta dar um Kamehameha no Exterminador do Futuro. Na metade, vira uma salada, ou seja, não tá entendendo mais nada. Porque até então, o autor te vendeu uma obra como sendo da Inglaterra vitoriana, com pessoas normais, e o cotidiano normal, com todas as regras que a gente conhece do nosso mundo. Do mais absoluto nada, ele começou a tirar e colocar elementos de acordo com a conveniência do roteiro. Isso quebra o acordo de confiança que o autor tinha com o interlocutor. Onde a área de efeito entra nisso, na minha opinião? Se o autor me vende uma ideia de uma obra que personagens lutam e tem força, de personagens que têm força para destruir planetas, lutam, e eu quero ver isso, a partir do momento que eu vejo personagens de nível planetário sendo machucados por golpes que, quando pegam em outras estruturas que não neles, só destroem uma montanha, isso quebra a minha expectativa e quebra a minha imersão naquela obra. De novo, isso é completamente subjetivo. Eu vou ter um limiar, você vai ter outro. Às vezes, para você, isso não incomoda e você continua imerso na obra. Para mim, incomoda e me tira da imersão da obra. O problema de quebrar a imersão, eu começo a questionar. Então, aquele acordo tácito que eu falei com você no início do vídeo, tá bom, eu concedo a você a liberdade poética de criar um mundo e não vou questionar as regras que você colocou para esse mundo, mas a partir do momento que eu vejo que você não leva a sério e não encara causa e consequência das regras do mundo que você mesmo criou e coloca e tira, por conveniência ou preguiça de roteiro, as regras que você colocou para mim como válidas, por preguiça intelectual, por exemplo, eu vou ficar mais distante da sua obra. Eu não vou ter tanta imersão e talvez eu não goste tanto dela. Aí que entra a área de efeito para mim. Por quê? Se você me vende uma obra com personagens planetários, galácticos, sistema solar Buster, lutando, e quando eu vejo a luta entre dois caras tão fortes assim, não destruírem nenhuma cidade ou uma floresta, por exemplo,
eu quebro a imersão. Eu falo, velho, beleza, não tem como das duas uma. Ou você tá mentindo pra mim descaradamente, ou você é preguiçoso pra caramba e eu não quero ver a sua obra. Porque se você tem preguiça de escrever a sua obra de um jeito convincente pra me fazer gostar dela, eu não sou obrigado a gostar dela por causa disso. Tem pessoas que mantêm a imersão num nível de desculpar todos esses furos, todos. Aí criam conceitos tipo área de efeito. Qual que é o problema com a área de efeito, na minha opinião? A área de efeito, na minha opinião, é uma desculpa porca que algumas pessoas dão para as falhas de roteiro que o anime, mangá, etc., que elas gostam, tem. Então o autor tá com preguiça demais de desenhar galáxias explodindo, porque ele tem personagens nível galáctico. Mas ele tem preguiça de desenhar galáxias explodindo. Mesmo quando em Dragon Ball é só você reunir as esferas do dragão que tá tudo certo, se o autor tem preguiça nesse ponto, a minha boa vontade com ele cai pra caramba. Tem um nível de suspensão de descrença que varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu não sou completamente chato. O ataque do Garou. Se o Murata amanhã fala que aquele ataque devastaria um sistema solar, o meu nível de suspensão de descrença é falar, beleza, eu acreditaria que ele destrói um sistema solar porque ele não pegou na Terra. Então ele só ficou na atmosfera, então eu dou esse nível de crédito. Como não pegou na crosta terrestre, a Terra tá safe, e por isso, como não pegou em nada, não destruiu um sistema solar, porque aquela energia não expandiu. Agora, se ele fala que aquela energia destruiria um sistema solar, ela pega numa montanha, explode a montanha, mas não faz nada com a Terra, minha suspensão de descrença vai pro beleléu. Eu falo, você tá mentindo pra mim na cara dura. Por isso que eu não gosto de área de efeito. O conceito é uma desculpa porca pra preguiça do autor. Então, na hora que a pessoa vira pra mim e fala assim, ah não, tal personagem resiste a um golpe que destrói o universo. Só que na hora que eu vejo esse golpe destruindo uma montanha, minha primeira pergunta é, como você sabe que o personagem resiste a um golpe que destrói o universo, sendo que o mesmo golpe pegou numa montanha e não destruiu a montanha? Porque pra mim, pra manter a coerência da obra, ou se abaixa a escala do personagem, então ele não resiste a um golpe que destrói o universo, ele resiste a um golpe que destrói a montanha, aí é nível Bach, por exemplo, ou o autor é preguiçoso pra caramba. E o que eu faço com o fanboy pra encher o saco dele e esfregar essa incoerência na cara é abaixar o nível do personagem, seja qual personagem for. Agora você perguntou do Saitama. Quer dizer que todo espirro dele, doravante, tem que ter aquela energia? Não. E é justamente assim que eu te pergunto. Como é que você sabe que nenhum espirro antes daquele tinha aquele nível de energia? Justamente porque você não viu causa e consequência naquele nível. Todos os espirros pretéritos do Saitama não chegaram nem a destruir nada. O impacto que ele te causou na hora que ele acertou Júpiter e explodiu Júpiter, ou 2/5 de Júpiter, foi justamente porque você viu causa, espirro, e consequência, um planeta gigantesco explodindo. E, na minha opinião, você só consegue afirmar quando você tem causa e consequência clara. Você vê, por exemplo, um Kamehameha do Goku indo pro infinito e destruindo um sistema solar, aquele Kamehameha tinha energia para destruir um sistema solar. Isso é inegável. O Kamehameha foi feito, foi jogado e destruiu um sistema solar. Você vê o mesmo golpe, mesmo Kamehameha, sendo jogado e destrói uma montanha e não destrói o planeta. Você tem 3 opções. Incoerência, falar que aquele Kamehameha, que é geralmente a abordagem que eu uso, aquele Kamehameha não tinha energia suficiente para destruir um planeta. Prova disso é que ele só destruiu uma montanha. Todos os Kamehamehas têm que ser com exatamente a mesma quantidade de energia? Não. Por isso que, no futuro, se o Saitama espirrasse, se o espirro dele destruísse só uma montanha ou não destruísse nada, eu jamais ia falar que era área de efeito. Eu ia falar que aquele espirro que ele deu não tinha a mesma energia que o espirro que ele deu em Júpiter. Porque isso pra mim é óbvio. E a terceira alternativa, lembrando, a primeira é você falar que é incoerente, a segunda é você afirmar que aquele golpe não tinha tanta energia quanto qualquer outro, ele só tinha aquela energia que foi demonstrado, e a terceira é você invocar a área de efeito. Por quê? Com a área de efeito, você não precisa admitir que aquela obra é incoerente, você não precisa admitir que o seu personagem é mais fraco do que você gostaria, ou que ele se fere, ou que ele desfere golpes mais fracos do que você gostaria, você mantém o seu personagem lá em cima, não admite nenhuma incoerência na sua obra e ainda inventa uma desculpa bonitinha. É por isso que eu não gosto de área de efeito.